Olá! Começa agora o FMT.Ciência. E hoje no nosso quadro Conversa com Pesquisador, contamos com uma participação muito especial, de um intérprete de Libras. Isso porque o nosso programa vai tratar da língua brasileira de sinais, Libras como é mais conhecida. Quem nos fala mais sobre o tema é o professor doutorando Anderson Simão Duarte, coordenador do primeiro curso de graduação Letras Libras da UFMT, que se iniciou em 2014. Além disso, o professor é líder do grupo de pesquisa Aprendendo a Aprender, o aprendizado do aluno surdo, que tem como foco o auxílio no desenvolvimento da língua portuguesa para o aluno surdo, que em sua maioria somente se comunica através da língua brasileira de sinais. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre o assunto? Confira agora! Bom, meu nome é Anderson Simão Duarte, sou professor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, lotado no Instituto de Linguagem, no Departamento de Letras, assumindo a cadeira de Língua Brasileira de Sinais, onde no momento estou como coordenador do curso de Letras Libras Licenciatura. Sou mestre em estudos linguísticos e agora estou em processo de doutoramento pela rede amazônica, REAMEC, na área de educação. A língua brasileira de sinais é a primeira língua, é aquela língua de conforto, é aquela que o surdo utiliza como meio de comunicação. Assim como o ouvinte, ou conhecido como não surdo, utiliza a língua portuguesa, que é uma língua oralizada. Então, que é uma língua oral auditiva é português, e uma língua visual espacial é a língua brasileira de sinais, conhecido como Libras, que é a sigla da língua brasileira de sinais. A estrutura sintática das línguas são diferentes, assim como português e inglês, dá uma coisa bem prática. Se você pega um texto em inglês, por exemplo, e fala assim, um texto em português, traduz para o inglês. Se eu te der um dicionário, de nada vai adiantar se você não conhece a estrutura da língua inglesa. Porque se você for traduzindo palavra por palavra, não vai ter sentido na outra língua. Porque a estrutura semântica é completamente diferente. A sintática e principalmente a semântica. E a língua de sinais é a mesma coisa. Então, eu não posso pensar no português e começar a dar sinal para minhas palavras, que o surdo não vai compreender. Esse projeto, nós falamos que é um projeto, é um tripé, que são por etapas. No primeiro momento, um grupo de profissionais, educadores, alunos, esse grupo pesquisa a língua brasileira de sinais, para conhecer todas as estruturas, a estrutura normativa desta língua, no seu processo, desde nos fonemas, morfemas, sintaxe, pragmática, semântica, todas essas estruturas, para ter compreensão da própria língua, da comunidade surda, que é considerada como L1, que é a sua primeira língua. Mas por que esse grupo tem que estudar a língua brasileira de sinais? Porque o processo de aprendizagem do aluno surdo se dá através da língua brasileira de sinais. Então, aquele que vai trabalhar, compartilhar os saberes com o surdo, precisa saber a língua de sinais para poder compartilhar saberes da língua portuguesa. Porque eu não posso mediar um conhecimento do qual eu não conheço a língua do meu aluno. Então, primeiro eu tenho que aprender a língua do meu aluno para poder ensinar a minha L1. Então, esse grupo vai para um segundo momento, que é outro dia de reuniões. E nesse segundo momento já é com a comunidade surda. Nós temos 16 alunos surdos nesse projeto. Todos esses alunos são oriundos de escolas públicas. Nós fizemos um convite a várias escolas que têm esses alunos. Então nós temos alunos de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio e alguns alunos já que concluíram o ensino médio. E num terceiro momento, esse mesmo grupo de surdos, de jovens surdos, trabalham preparatório para o ProLibras, que é o exame nacional que os habilitarão a trabalhar com o ensino de língua brasileira de sinais. A prova é realizada anualmente em 2 etapas. A objetiva é composta por 20 questões de múltipla escolha, que busca avaliar a compreensão da linguagem de Libras, e a prática, com duração de 15 minutos para cada participante. O diploma de certificação necessário para a qualificação de intérpretes e professores, tanto para nível médio como para superior, é expedido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Só em 2010 foram certificados 38 profissionais em Mato Grosso. Então veja só, o aluno ele conhece a língua brasileira de sinais
de uma estrutura informal, aquela estrutura da praça, aquela estrutura do ponto de ônibus, do campo de futebol, que não é a língua brasileira de sinais de uma academia, que é uma língua estruturada, que é o ProLibra, o Exame Nacional, que é elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina em parceria com o Instituto, com a Federação Nacional do Surdo. Então é uma língua estruturada. E o que acontece? Nessa proficiência, de cada 10 aprovados, 9 são ouvintes e um surdo só que passa. E a prova ela é só em língua de sinais, não tem nada de português. Mas então por que que uma língua que é feita em língua de, uma prova que é feita em língua de sinais é a língua da comunidade surda e é o ouvinte que passa 90%? Por quê? Porque o surdo não conhece a estrutura daquela língua, porque é uma estrutura normativa elaborada por professores, mestres e doutores da Federal de Santa Catarina. Então esse é o nosso propósito. O processo de aprendizagem está no campo cognitivo e não no campo visual, auditivo, físico. O processo de aprendizagem não está aí. Eu não ver, eu não enxergar, ou eu não ter um braço, ou não ter uma perna, isso não compromete o meu processo de aprendizagem. Porque não estamos falando de oralizar, não estamos falando de o surdo falar oralizar, nós estamos falando de escrita. Escrita se aprende, mas desde que saiba metodologicamente e didaticamente como alcançar esse mecanismo de processo de aprendizagem. Há algum tempo atrás, a pessoa com deficiência auditiva era conhecida como surda-muda, e para os ouvintes, a língua utilizada por elas era facilmente confundida com a mímica. No entanto, com a aprovação da Lei 10.436 de 2002, hoje já se reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação no Brasil e garante também a inclusão de uma disciplina própria nos cursos de educação especial, fonoaudiologia e magistério. Além disso, o termo surdo-mudo não existe como habitualmente ouvimos. O termo correto é surdo, pois estes possuem a mesma capacidade para produzir sons. O que são os números semânticos? Ele coloca sobre as palavras números quantitativos, indicando a ordem da sintaxe da língua de sinais. Então ele vai, qual o primeiro sinal? Então ele faz camisa. Depois ele faz, chama Luiz e depois verde. Aí vai fazer a primeira coisa. Nós temos assim pais que levantam, o aluno vai no quadro escrever. Quando o aluno volta, vira, o pai está na frente do quadro chorando, abraçando o filho. E a gente fica sem reação. Mas por quê? São depoimentos que os pais falam que nunca imaginou que iria ver o filho escrever a língua portuguesa um dia. E aí nós já temos alunos fazendo redações, inclusive depoimento de professores das escolas onde eles estão estudando, né? Dando depoimento, crescimento, a mudança que teve em sala de aula. E isso influencia diretamente o quê? Na história, na geografia, na matemática, no português, na literatura. Por quê? Porque essas disciplinas, escrita é a língua portuguesa. Então, a partir do momento que o aluno consegue código dessa língua portuguesa, ele consegue entender o signo das palavras, né, a estrutura semântica da língua portuguesa, ele consegue responder qualquer questão, qualquer atividade, qualquer disciplina. Daqui 2 anos eu fecho a tese justamente com relação aos números semânticos, dizendo, mostrando que é possível e não é difícil o surdo escrever língua portuguesa e aprender a língua portuguesa. Mas eu acredito que a primeira coisa para termos mudança no nosso estado é olharmos o aluno, o sujeito surdo, como um indivíduo capaz de aprender cognitivamente como qualquer indivíduo. Deixar de ver o aluno surdo como um deficiente, porque deficiente é aquele que não sabe se comunicar com ele. Parabéns pela sua pesquisa, professor Anderson. Ela contribui muito para facilitar a inclusão do aluno surdo em uma sociedade ouvinte, ajudando esse aluno a ter domínio sobre a língua brasileira de sinais. O FMT.Ciência fica por aqui. Nos encontramos amanhã. Até mais!